winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that, I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Mais um momento em que nós nos reunimos aqui, mais um momento que nós nos encontramos para este dia importantíssimo, eu digo que na minha vida e também na sua vida. Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que eu estou trazendo aqui para a sua vida, que tudo aquilo que eu estou ministrando a você, é algo que a cada vez que eu transmito, isso também tem um certo impacto na minha vida. Isso tem, sem sombra de dúvida, feito grandes mudanças internamente dentro de mim. E quando eu venho aqui e começo a trazer para a sua vida essas palavras, quando eu venho aqui e começo a ministrar tudo aquilo que um dia fez muito sentido e continua fazendo muito sentido na minha vida, eu não tenho dúvida que essa transformação que começa a acontecer dentro de você passa a ser fortalecida dentro de mim. E como seria importante, como vai ser importante, a partir do momento que você começar a viver essa mudança, a partir do momento que você começar a viver essa transformação, a partir do momento que você começar a ver coisas novas acontecendo na sua vida, como vai ser importante você também transmitir a vida de outras pessoas. Até porque, gente, tudo aquilo que eu estou trazendo aqui, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção muito grande no meu coração, que tudo isso que eu estou vivendo, que tudo isso que eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo ainda, tudo isso que eu estou absorvendo aqui, eu tenho certeza que começa a gerar impacto na vida que estão à minha volta, que estão ao meu redor. E quando eles começarem a ver, puxa vida, o Daniel está sendo uma pessoa diferente, eu estou sentindo algo diferente nesse cara, esse cara não é mais aquela pessoa transtornada, aquela pessoa cheia de problemas, aquela pessoa cheia de falhas, aquela pessoa cheia de fracassos. Quando as pessoas começarem a ver isso e elas começarem a entender que eu realmente busquei uma virada na minha vida, eles vão falar, poxa vida, eu vou buscar essa virada. Eu vou buscar esse caminho. Eu vou tentar, de alguma forma, encontrar este caminho que um dia esse cara encontrou. E eu quero te dizer o seguinte, gente. Quando eu comecei a construir, na verdade, este projeto, quando eu comecei a construir essa ministração para a tua vida, o maior intuito no meu coração foi realmente de poder transmitir aquilo que eu estou vivendo. E eu sempre digo e vou continuar batendo nesta tecla sobre a questão de muitas das vezes nós andarmos pela escuridão, quando nós caminhamos sem enxergar muitas das vezes o caminho que nós estamos trilhando, quando nós andamos muitas das vezes sem ter clareza de onde vamos, de como vamos e de onde iremos chegar, é muito difícil, é muito ruim, é muito negativo. E você concorda comigo que quando você está andando na escuridão, quando você não tem clareza das coisas, é óbvio que você vai tropeçar, e a partir do momento que você tropeça, você vai se machucar, você vai se ferir, mas muitas das vezes você vai tropeçar em pessoas, você vai machucar pessoas, você vai ferir vidas, e isso aconteceu por longos e longos anos da minha vida. Hoje nós começamos a mais uma live, nesse mais um dia de live,
eu começo a trazer um pouquinho da clareza do que é viver essa virada, do que é viver esse momento que eu creio ser tão importante e tão necessário na sua vida, assim como é, como foi e continuará sendo na minha vida. Eu preciso que você, nesse momento, comece a entender. Eu preciso que você, nesse momento, comece a compreender o que nós queremos transmitir para a sua vida. Porque a partir do momento que você começa a ter clareza, a partir do momento que você começa a ter convicção de tudo aquilo que está sendo dito e ministrado, isso começa a fazer sentido para você. E quando isso começa a fazer sentido, aí a mudança realmente acontece. Mais um dia, gente. Mais um momento. E eu quero que você, nesse momento, se conecte conosco. Que você se desligue do mundo lá fora. Que você não esteja num momento, mais um dia, mais uma vez, estando no chamado presenteísmo. Você sabe o que quer dizer presenteísmo? Presenteísmo quer dizer quando a gente está em algum lugar, o nosso corpo está ali, a nossa cabeça está ali, o nosso braço está ali, a nossa perna está ali, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão ali, mas a nossa mente, o nosso coração está longe. A gente não está ali por completo. O que eu quero que você faça nesse momento é que você desligue de tudo lá fora e se conecte com esse momento. Por quê? Porque aqui nós traremos grandes revelações para a tua vida. Nós traremos aqui a luz que precisa iluminar na sua mente, no seu coração, na sua vida, para que você possa caminhar sabendo aonde você quer, deve e precisa chegar. Então hoje nós começamos a dar um pouquinho mais de clareza a tudo aquilo que já ministrei na primeira live. Se você, de repente você entrou nessa segunda live e não assistiu a primeira, eu acho necessário, importante, indispensável que você vá e assista a primeira live. Porque na primeira live nós trouxemos muitas palavras, nós trouxemos aqui, eu contei um pouquinho da minha história e agora eu vou entrar, vamos fazer um pouquinho de revisão daquilo que se falou na primeira live. Nós falamos sobre crenças. Gente, a gente muitas das vezes não imagina, nós ouvimos esses tempos atrás, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa falou: Daniel, esse negócio de falar de crença, de palestras, de treinamentos motivacionais e tal, isso é tudo meio modismo, né? E naquele momento eu pude dizer a ele, falei: rapaz, eu penso da seguinte maneira, tudo aquilo que puder contribuir na minha vida para que eu possa crescer, para que eu possa ser melhor, para que eu possa ser um ser humano melhor, eu devo absorver. E nós falamos lá na aula passada, inclusive na live passada, quando nós falamos da questão crença, existem coisas na vida da gente, que você precisa entender que você tem que pegar e jogar na lata do lixo. Por quê? Porque não te serve, porque não é bom para você. Mas tudo aquilo que for bom, importante, necessário para a tua vida, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para que você possa ser um homem e uma mulher melhor, pelo amor de Deus, traga, absorva, guarde dentro de você. Não lance fora aquilo que vai te fazer crescer. Não ignore aquilo que vai fazer você um homem e uma mulher melhor. Hoje você está aqui, parou esses momentos, esses minutos para assistir esse vídeo. Não pare, não jogue fora. Se possível, pegue uma caneta e um papel. Vamos escrever tudo aquilo que está sendo dito aqui, porque são coisas necessárias e indispensáveis para a sua vida, para o seu crescimento. Eu tenho certeza que a partir do momento, como disse, quando começar a fazer sentido na tua vida, quando começar a fazer sentido na sua vida, eu tenho certeza que a mudança virá. Que a transformação que você quer e precisa virá. E a sua vida, ouça bem o que eu vou lhe dizer. E eu te digo sem dúvida, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, revisando na
live passada nós falamos sobre a crença. A crença é algo que ao longo da sua vida foi sendo construído dentro de você e que isso, de certa forma, gera impactos, trazem consequências na sua vida. Porque é algo que foi sendo implantado e inserido através da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do convívio que com as pessoas que vivem ao seu lado, ao seu redor. E que muitas das vezes nós temos entendido que a partir do momento que eu preciso fazer uma mudança, e essa mudança não acontece primeiramente, como disse, dentro de mim, muito dificilmente essa mudança vai acontecer. Por quê? Porque é dentro de nós que existem coisas acontecendo que muitas das vezes a gente não consegue entender o porquê eu faço isso, o porquê eu faço aquilo, o porquê eu sou assim, o porquê eu sou assado. Contei um pouquinho sobre a minha história. Pudera eu ficar horas contando sobre a minha história. Falei de um pai que eu tive, que foi um pai carrasco, duro. Que foi um pai que ele acordava de manhã e procurando saber como que vai fazer para bater nos filhos. E não batia, não era um tapinha, não era uma chinelada na bunda, não. Era uma porrada na orelha, era um soco na cara, era borrachada, era pedaço de pau. O que ele encontrava, ele tinha que bater. Era essa forma que ele achava que ele deveria educar os filhos. Um pai que em momento algum pôde transmitir coisas boas para os seus filhos. Que se eu começar a contar as histórias que eu convivi com meu pai, eu muitas vezes era obrigado a sair para trabalhar com meu pai, e quantas coisas erradas eu fui absorvendo ao longo da minha vida, e isso foi construindo dentro de mim uma crença. E muitas das vezes é importante a gente entender que todo tratamento ele precisa acontecer dentro de mim para que a mudança externa ela possa começar a surgir. Nós falamos aqui também sobre as catástrofes. Por que eu falei sobre catástrofes? Porque muitas das vezes, ouça bem, talvez a tua história não se encontra com a minha. Talvez o conhecimento que eu tive, as coisas que eu absorvi ao longo da minha vida não é o mesmo que você absorveu. Você tem uma história diferente da minha. E aí eu falo sobre as catástrofes que hoje, nos dias de hoje, cercam a nossa vida e que nós estamos vivendo a cada dia, catástrofes climáticas. Ontem mesmo no jornal, estava assistindo o jornal, cidades e cidades devastadas pela chuva. E um dia chove, outro dia faz um sol insuportável, e de repente vem um frio que ninguém espera. Essas catástrofes é uma realidade na minha e na sua vida, isso está acontecendo. Nós falamos sobre as catástrofes sociopolíticas, o quanto isso tem reflexo na minha e na sua vida. Vivemos aí pessoas chorando e se jogando no chão, se arrebentando. Vivemos recentemente uma quebradeira num dos maiores centros políticos do Brasil, que é Brasília. E isso é uma realidade, afeta diretamente a nossa vida, gente. Falamos sobre as catástrofes epidemiológicas, as epidemias, as pandemias, quantas coisas têm tomado a nossa vida. E isso tem os seus reflexos. Isso vai sempre ter os seus reflexos na minha e na sua vida. Então nós falamos sobre também a necessidade que nós temos de, quando nós entendemos que tudo isso na nossa vida está tomando o nosso coração, está tomando a nossa mente, está nos fazendo ser pessoas que muitas das vezes não conseguem olhar para frente e ver um futuro melhor e ver uma vida melhor. E começamos a caminhar, e como Daniel foi um homem que viveu sendo tomado, humilhado por um monte de fracassos, que muitas das vezes conseguia até construir alguma coisa, conseguia até atingir algum objetivo, mas à custa de quê? Destruindo vidas, quebrando empresas, quebrando pessoas. Gente, não podemos viver essa realidade. Eu te pergunto nesse momento, à custa de que você conseguiu chegar aonde você chegou hoje? À custa de que você conseguiu conquistar o que você conquistou hoje? Pergunte a si mesmo, comece a avaliar a sua vida, comece a avaliar as suas conquistas e pergunte a si mesmo, à custa de que eu conquistei o que eu conquistei? Falindo empresas,
terminando relacionamentos, perdendo filhos no meio do caminho, perdendo esposa, família, relacionamentos, empregos, gente. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são coisas que estão dentro de nós. E assim como um prisioneiro que vive dentro de uma cadeia, trancado em 7 chaves, ali muitas das vezes estamos nós trancados e não sabemos que isso tem sido o maior fator que faz com que a gente chegue aonde nós estamos chegando. E é necessário muitas das vezes fazer uma mudança de rumo, uma mudança de sentido. E nós falamos do giro 180 graus, quando você está diante de uma realidade, quando você está diante de um foco, quando você está olhando para aquilo, você tem, assim como um cavalo, quando coloca um cabresto, que ele tem uma visão e ele só consegue olhar para aquilo. Quando você começa a olhar para aquilo e você começa a entender que tudo isso está errado, que tudo isso não está no lugar certo, que tudo isso está te levando para o mau caminho, você olha para isso e você faz um giro de 180 graus, você vira para o outro lado e muda de direção. Falamos sobre o giro do 180. E aí nós entramos no momento mais importante desta live e da próxima live. Nós teremos aqui 3 encontros, estamos apenas no segundo, que é a necessidade que nós temos de viver uma vida saudável. E aí você fala, Daniel, mas espera aí, você está me falando tanta coisa, o que tem a ver saúde agora nesse processo, em tudo isso que você está dizendo? Eu quero te dizer o seguinte, gente, olha só, esse processo da live é uma construção. Nós estamos a cada encontro construindo uma história. Eu não vou conseguir te passar tudo aquilo que eu quero te passar em uma meia hora, 40 minutos de vídeo, não. Por isso eu falei que em 3, mas eu devia, na verdade, ficar aqui 10, 15, 20 aulas falando, explicando, conversando e trazendo conhecimentos para a tua vida, mas eu falei que eu faria em 3 aulas, e essas 3 aulas, essas 3 lives é uma construção do que eu quero fazer dentro de você, de um entendimento que eu quero que você tenha, de uma convicção que um dia na minha vida eu tive de que eu precisava viver uma virada. Eu precisava entender que esse caminho não está certo, que esse caminho não está bom, que não é por aqui que eu devo seguir, que eu preciso virar, e eu preciso entender que agora é esse caminho que vai me fazer atingir o meu objetivo. E aí eu falo sobre a questão saúde, que é tão importante e tão necessária. E você, como disse, essa construção que eu estou fazendo, você vai entender o porquê da necessidade que nós temos de ter saúde em nossa mente. E eu quero que você, nesse momento, pegue um papel, pegue uma caneta, porque nós vamos entrar neste momento na live número 2, onde eu tenho certeza que a sua vida será impactada pelas palavras que nós traremos aqui, tá bom? Gente, eu quero começar esta live, este dia importante, com uma frase que eu escrevi logo depois da live. Eu sempre estou estudando, buscando conhecimento, absorvendo coisas, porque eu quero te dizer o seguinte, eu não estou aqui, ouça bem o que eu vou te dizer, trazendo conhecimentos que o Daniel vem conhecendo e tirando da sua cabeça, tirando do seu coração, achando que deve falar isso ou aquilo. Não. Eu estou aqui absorvendo conhecimentos de mentes brilhantes. Eu estou aqui buscando conhecer e entender de homens que estão estudando, que passaram anos e décadas da sua vida buscando conhecer, buscando informação, buscando conhecimento. E antes de entrar, inclusive, nesta frase que eu escrevi, eu queria falar o seguinte para você. Tudo isso que a gente está transmitindo para a sua vida e tudo isso que eu estou aprendendo também tende a fazer com que eu seja um homem mais inteligente. Como é importante buscar a inteligência?
Até porque nós não nascemos inteligentes. Nós nascemos sem saber falar. E com o tempo a mãe vai ensinando ao filho como falar. Pai, mãe, tia, avó, filhinho e tantas coisas que nós vamos aprendendo. Ou seja, eu não nasci sabendo. O meu cérebro está aberto para conhecer. Está aberto para entender, mas eu não conheço, então eu preciso entender. E conforme eu vou estudando e buscando conhecimento, eu vou criando dentro de mim algo chamado inteligência. E é importante sermos uma pessoa inteligente. Mas muito mais do que ser um ser humano e uma mulher e um homem inteligente, é necessário que nós tenhamos algo chamado sabedoria. E eu vou te falar o porquê, Daniel. Tá, mas você sabe que inteligência, nós estamos aqui conhecendo, buscando conhecimento, tudo isso vai me fazer um homem, uma mulher mais inteligente. Isso é uma realidade. Mas você está agora querendo dizer que eu tenho que ter sabedoria? Claro que você tem que ter sabedoria. E eu vou te falar o porquê. O inteligente é aquele que entende os erros, que ele olha para os erros que ele cometeu, e ele aprende com isso, e ele cai, ele levanta. Poxa vida, eu caí aqui, eu vou levantar de novo, eu vou me organizar. E o inteligente é aquele que vai aprendendo as coisas e com aquilo que ele vai conhecendo e conforme ele vai seguindo, ele vai quebrando a cara e ele vai entendendo que ele não pode errar aqui de novo e ele vai consertando de um lado, ele aprende com os seus erros. Ele aprende com as suas quedas. Ele aprende com as suas quebradas de cara. Quando eu falo de sabedoria, eu falo de um homem que olha sempre ao seu redor. E ele consegue absorver, e a partir do momento que ele absorve as coisas que estão à sua volta, ele começa a avaliar tudo aquilo que as pessoas estão vivendo, que o mundo está vivendo, e ele aprende com o erro dos outros. Ele aprende com o quebrar de cara dos outros. E ele fala, poxa vida, esse cara está fazendo isso, isso, isso. Essa nação está fazendo isso, isso, isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso sair dessa forma, eu não posso agir dessa maneira, por isso eu vou fazer diferente. Ou seja, ele aprende com o erro dos outros. Antes dele quebrar a cara, ele avaliou, ele analisou o erro dos outros, ele viu aquilo que estava dando ou não estava dando certo, e aí ele falou, não, isso daqui não está dando certo, então eu vou tirar fora e vou começar por outro caminho. Então, quando uma pessoa age com sabedoria, ela passa a avaliar tudo aquilo que está acontecendo ao seu entorno e ela não vai cair no mesmo buraco. Por quê? Porque eu sou um homem e uma mulher sábia. Então, tudo que eu quero trazer para você e o que eu quero dizer neste momento para você é que tudo isso que eu estou transmitindo para a sua vida é algo que eu tenho absorvido de homens e de mentes brilhantes e avaliado a cada dia os passos que a humanidade e as pessoas à minha volta têm dado e falo, não, eu não quero entrar por esse caminho. Eu não quero errar de novo cair nesse buraco que um dia eu caí. Então, gente, entenda. Tudo o que será transmitido para a sua vida aqui será transmitido por intermédio de palavras de grandes homens, por ciência, por coisas que, a partir do momento que eu comecei a estudar, a ler, a meditar, eu comecei a entender que não é dessa forma que deve ser feito, e isso eu comecei a trazer para a minha vida, e é isso que eu estou transmitindo a você. Então, quando eu falo da frase que eu escrevi justamente avaliando tudo isso, e eu quero te trazer essa frase, eu quero que você escreva. Nós crescemos, ouça bem, crescemos em meio aos traumas, fracassos e crenças. E não percebemos o quanto isso interfere e reflete em tudo o que somos, fazemos e até o que ainda seremos. Eu vou repetir, quero que você grave isso. Cremos que crescemos em meio aos traumas, fracassos e crenças. E não percebemos o quanto isso interfere e reflete em tudo o que somos, fazemos e até o que ainda seremos. Nós crescemos em meio
aos traumas da vida, às adversidades da vida. Nós crescemos em meio aos fracassos que muitas das vezes nós, ao longo da nossa vida, vamos colecionando. Isso é uma realidade. Quando eu falei de um Daniel que foi fracassado, de um Daniel que lesou vidas, de um Daniel que prejudicou pessoas e que hoje está aprendendo que não é esse caminho, que não é por aí, que tem que mudar de sentido, que tem que mudar de rumo, que tem que mudar de foco. Eu falo porque todos esses fracassos um dia foi gerando em mim muitos traumas. Nós crescemos em meio às crenças que na nossa vida faz tanto sentido quando você começa a entender o papel dessas crenças na sua vida. E muitas das vezes nós não percebemos, assim como disse, o quanto isso interfere e o quanto isso tem sérios reflexos na minha e na sua vida. E esses reflexos é algo que toma as nossas vidas, e eu vou te dizer, é algo que de certa forma tem um papel muito forte em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que ainda seremos. Tudo isso, gente, faz parte, está de certo modo fazendo com que muitas das vezes eu fui uma pessoa que trabalhei muito tempo com construção, e quando eu falo sobre construção eu entendo um pouquinho. E construção, quando a gente começa a erguer as nossas paredes, quando começa a se construir, você contrata, você compra certos elementos, certos materiais que você vê como importante e necessário estar na sua obra. Mas com o tempo é óbvio que essa construção, ela tende, muitas das vezes, se você comprou um bom material, esse material vai ser algo que vai se manter por muito e muito tempo. Mas se você comprou um mau material, é óbvio que esse material vai acabar em algum momento te trazendo problemas. E aí, se esses materiais te trazem problemas, você precisa de alguma forma remover esses materiais da sua obra. Então, o que eu quero te dizer com isso, quando eu falo sobre construção, eu quero te dizer que muitas das vezes na nossa vida nós vamos construindo, nós estamos construindo a nossa história. E nós estamos, ao longo da nossa vida, trazendo elementos, trazendo materiais que muitas das vezes esses materiais podem não ser bons materiais, que fazem com que essa construção que você está fazendo te traga traumas, fracassos, e envolva diretamente as suas crenças. E quando a gente entende que existem materiais que são importantes, quando a gente entende que existem coisas que são necessárias para que essa construção se dê de forma que ela possa ser sustentável, que ela realmente possa se sustentar na sua vida, quando nós entendemos que materiais que a gente tem que trazer são importantes e necessários, muitas vezes trazer, manter, construir, executar, agora existem materiais que nós não precisamos e não podemos ter, ou até mesmo existem materiais que precisam ser removidos. Nós falamos isso porque muitas das vezes nós não temos o entendimento do que precisamos ter, do que precisamos absorver, do que precisamos trazer para a nossa vida. E quando nós falamos sobre algo importante, necessário e indispensável para a nossa vida, na live anterior, que é a saúde. Quando nós falamos que quando nós iniciamos o ano e trazemos para as pessoas felicitações, e dizemos felicidade, que você tenha dinheiro, que você tenha fama, que você tenha tantas coisas. Não, nós queremos mais que as pessoas tenham saúde. Eu sempre digo o seguinte, para a gente ter saúde, o resto a gente corre atrás, o resto a gente conquista, não é verdade? E eu coloco a saúde como importante. A saúde é um elemento importante, necessário, indispensável e obrigatório que você dê a devida atenção. E aí nós falamos, e eu trago a saúde, eu coloco a saúde na vida do ser humano como 3 pilares que são indispensáveis e necessários.
Por que 3 pilares? Porque o pilar numa obra, qual é a função do pilar numa obra? É de sustentar, dar sustentabilidade para aquela obra. Ela sustenta todas as cargas que virão sobre aquela obra. O telhado, a cobertura, a caixa d'água, enfim, as colunas têm um papel importante e indispensável numa execução de uma obra. E aí nós vamos para a primeira coluna que sustenta a tua vida, que é o corpo físico. Nós sempre demos atenção para o corpo físico. Nós entendemos que a saúde, que o nosso corpo físico compõe a nossa saúde. Mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, que tem centenas e milhares de técnicos, de estudiosos, de cientistas, de médicos renomados no mundo inteiro, diz que a nossa saúde vai muito além do nosso corpo físico, mas a nossa saúde também, a parte social, compõe a nossa saúde. Olha que interessante. O que você está querendo dizer com isso, Daniel? O social? O que é o social? Como assim o social compõe a minha saúde? Eu quero te dizer que o convívio com as pessoas, que o relacionamento das pessoas à sua volta, isso compõe a tua saúde. Olha que interessante. Mas a saúde vai muito além também do nosso social, como também a nossa mente compõe a nossa saúde. A sua mente compõe a saúde humana, o teu corpo, a tua vida, ela toda é envolta por 3 pilares que são indispensáveis e necessários para a tua vida. E somente quando você tiver a visão, quando você der luz para esta área da sua vida, essa realidade que muitas das vezes, quem sabe, muitas das vezes, quem sabe, você nunca deu a devida atenção para esta área da sua vida. E eu quero te dizer que quando nós estamos aqui, como disse, essa construção que nós estamos fazendo, nós vamos muito longe, nós vamos muito além. Gente, tem muita coisa que eu quero transmitir, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós aqui falamos 3 pilares e um deles nós demos mais valor. Nós colocamos ele em mais destaque, que é a saúde mental. A saúde mental é o pilar central da sua vida. A partir do momento que você entender a necessidade que você tem que dar para a saúde mental na sua vida, não tenha dúvida que muita coisa vai mudar. Aquele giro que nós falamos vai começar a acontecer. Aqui mora, literalmente, o centro de tudo na sua vida. E eu vou te falar o porquê. Quando nós falamos sobre mente, a OMS traz para nós o que é saúde mental. Daniel, mas o que você quer dizer? O que é saúde mental para, como disse a OMS? Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Eu vou ler de novo essa passagem, essa frase, esse entendimento que a OMS tem sobre saúde mental também vai estar no vídeo. E está aqui, ó, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ou seja, a saúde mental é o centro para que você possa ter literalmente sucesso nos estresses, como nós falamos sobre todas essas catástrofes que trazem sérios
danos para a nossa vida, que trazem literalmente, que trazem grandes impactos no nosso dia a dia. E isso literalmente acaba trazendo muitas vezes estresse, ansiedade, quantas e quantas coisas isso traz no nosso dia a dia. E a partir do momento que eu tenho saúde mental, então o que acontece? Eu crio habilidades, eu tenho habilidades para recuperar dos estresses da rotina, para ser uma pessoa produtiva. Ou seja, o que é ser produtivo? O que é ser um homem produtivo? É aquele homem que conquista, é aquele homem que batalha, é aquele homem que gera resultados. Então, ser uma pessoa produtiva e contribuir com o quê? Com a comunidade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho saúde mental, eu contribuo com a comunidade. Automaticamente, se eu contribuo com a comunidade que eu estou fazendo, eu estou me relacionando de forma que as pessoas começam a ver o Daniel de outra maneira. Gente, eu não sei qual é, até hoje, o espaço que você tem dado na tua vida para absorver tudo o que você possa absorver sobre saúde mental. Mas eu quero te dizer que o nosso intuito com essas lives é literalmente trazer na sua vida conhecimentos, trazer na sua vida palavras que vão trazer para você tanta informação e tantas coisas, e não somente a informação, porque não é aqui simplesmente absorver e simplesmente absorver por absorver, mas é quando você entende isso, quando você conhece essas palavras que estão sendo ditas aqui e você conhece a fundo a necessidade que você tem de fazer essas mudanças, de realmente fazer esse giro, e você começa a praticar, você vai criar habilidades, e aqui, gente, começa literalmente coisas novas surgir na sua vida quando você ter habilidades. E aí, quando eu falo sobre habilidades, eu preciso contar uma história para você. Eu quero que você pare agora tudo para ouvir essa história, porque essa história é fabulosa, é genial. E aqui eu trouxe, você pode estar vendo aí, uma caixa de ferramenta. Por que eu trouxe uma caixa de ferramenta? Quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, eu estava procurando emprego na cidade de Cornélio Procópio, eu morava em Cornélio Procópio, uma cidade pequena do interior do Paraná. E eu comecei a procurar emprego, bater porta a porta, precisava levar renda para minha família, precisava levar recursos para minha família, e eu comecei a procurar emprego, bater porta a porta, e eu bati numa pequena oficina. E eu me lembro até hoje do nome daquele dono daquela oficina, chamava Dominguinhos. E ele trabalhava ali, mexia com pneus, com rodas e tal. E eu falei, rapaz, você não está precisando de um menino, de alguém para te ajudar? Ele falou, rapaz, não, eu preciso de alguém mais experiente e tal. Eu falei, não, mas eu faço tudo que você precisar, eu te ajudo, eu limpo a oficina, eu limpo o carro, naquela hora eu falei, eu faço qualquer coisa que você precisa fazer. Eu falei, rapaz, mas você sabe pelo menos desmontar uma roda? Eu falei, rapaz, calma lá, querido. Pensa no homem desmontador de roda. Eis aqui o homem desmontador. Eu sou um desmontador de roda, mas desmontar roda é comigo mesmo. E aquele homem, ele vendo o meu entusiasmo, o meu interesse, ele falou, não, peraí, eu tenho que contratar esse cara. Ele pensou com ele. Falou, rapaz, eu vou te chamar, eu vou te contratar. O negócio é o seguinte, vem amanhã, começa amanhã, você vai me ajudar aqui a desmontar a roda, fazer uma limpeza, bababá e tal. Você vai me ajudar. Beleza, Domingo, beleza. Putz, fiquei animado, feliz e fui para casa. E parece que eu não via mais. Eu cheguei até a dormir, 8 horas da noite. Minha mãe ficou assim, quem Daniel tá indo dormir cedo? Fui dormir porque estava entusiasmado com aquela situação. E fui para casa e dormi cedo para poder chegar no outro dia e começar o trabalho. Cheguei no outro dia, logo cedo, antes da oficina abrir, ele olhou e eu estava já na porta. E aí ele parou com o carro, abriu o galpão e falou, oh, chegou cedo, hein, rapaz? Tomara que seja sempre assim. Primeiro dia a gente está animado, que é uma beleza, né, gente? Primeiro dia. E vamos embora. Chegou ali, ele já me deu uma camiseta, falou, ó, coloca essa camisa aí, e você está muito limpinho demais pro meu gosto, coloca essa camiseta aqui e começa o dia, beleza. Olha, vai à frente da calçada, fui lá, varri a frente da calçada rapidinho, já voltei.
e ele chegou e colocou uma caixa de ferramenta, uma caixa na minha frente. Eu olhei e falei, o que é isso? Ele falou, é uma caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta, Daniel, caixa de ferramenta. Se cumprimentem. Virou as costas e deixou eu a caixa de ferramenta. Naquele momento eu olhei para aquela caixa de ferramenta, puxa vida, uma caixa de ferramenta, nunca tive uma caixa de ferramenta, nem sei como funciona isso. Mas vamos lá, abri a caixa de ferramenta, opa, olhei dentro da caixa de ferramenta, vi algumas coisas dentro, que eu comecei a ver e a entender, opa, isso aqui é um alicate. Ah, é um alicate, isso aqui é um alicate, conheci como alicate, isso aqui... Não sei muito para que se escreve, mas enfim, um alicate. E comecei a olhar, vi uma chave de fenda, vi uma Phillips, vi um outro alicate, e comecei a revirar, e aí, opa, encontrei a dita cuja da chave de roda. Essa é a chave de roda, essa daqui é a que eu quero para mim. Opa, é isso daqui que eu vou trabalhar, é isso daqui que eu vou fazer as coisas e acontecer, e isso daqui eu guardei a chave de roda com muito carinho, continuei olhando para ver, e aí eu vi uma outra peça interessante, negócio com corrente. Falei, meu Deus, será que isso aqui é para bicicleta? Que negócio é esse aqui? Eu vi um negócio, não sabia para que servia isso daqui. Eu falei, meu, deixa isso daqui. Eu guardei na caixa de ferramenta e vamos trabalhar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, desmontando roda, limpando o carro e tal, e colocando no elevador, e foi trabalhando, e trabalhei um dia, trabalhei 2, trabalhei 10, trabalhei 15, e continuei trabalhando. Um belo dia, Daniel, coloca esse carro aqui no elevador. E ergue esse carro no elevador que eu tenho que trocar, arranca já as rodas dele, vamos trocar os pneus. E eu já fui, já ergui o carro no elevador, já arranquei as rodas, comecei a tirar os pneus, ele mandou os pneus, chegou e falou, Daniel, o negócio é o seguinte, já coloca esses pneus aqui, e o seguinte, arranca também. Você sabe onde é o filtro de óleo do carro? Sei, Dominguinho, sei. Não, vem aqui, vou te mostrar. Tá aqui, ó, filtro de óleo. As ferramentas tá lá, você tira o filtro de óleo, porque depois eu vou chegar e já vou trocar o óleo do carro. Beleza, Dominguinho, beleza, ele foi embora. Vou almoçar, mas ó, mete o pau nesse carro, termina logo, porque é o seguinte, eu tenho que entregar esse carro às 2 horas da tarde, eu vou só fazer um teste, almoçar e depois eu volto. Beleza, Dominguinho, deixa comigo. Fui lá, desmontei as rodas, desmontei tudo, coloquei o pneu novo, coloquei a roda de carro no carro de novo, e ali estava eu, de cara olhando para o filtro de óleo. E eu fui olhar o filtro de óleo e não tinha nenhuma chave de fenda para tirar o filtro de óleo. Não tinha nenhum parafuso, nenhuma porta. Eu falei, meu Deus, eu comecei, catei um pano e tentei desrosquear com o pano aquele negócio de óleo e não consegui. E aí eu olhei para o alicate, mas não tem nada que aperta com o alicate, não tem nada que aperta com a chave de fenda. E aí eu vi esse negócio, eu falei, puxa vida, será que esse bagulho aqui, meu Deus do céu? E eu catei esse bagulho e fui tentando, e enfiei de um jeito, e enfiei do outro, e tentei enfiar, e eu comecei a ficar desesperado, porque começou a dar 12h30, 1h, de repente começou a dar 1h30, eu nem almocei, a marmitinha estava lá esquentando, mas nem consegui comer, porque eu precisava arrancar aquele filtro de óleo. Arrancar aquele filtro que estava ali, eu comecei a entrar em desespero, e eu falei, deve ser esse negócio aqui, não é possível, e tentei enfiar isso, e amarrei de um jeito, amarrei do outro, e tentei de tudo quanto é maneira, cheguei a estourar a minha unha, rasgou a minha unha, começou a sangrar, tive que pegar um pano, enrolar com fita isolante, e eu falei, meu Deus do céu, e desesperei, começou a dar medir, começou a dar com 40, começou a chegar às 2 horas, já comecei a suar frio, o Dominguinho vai chegar e vai ver que eu não consegui desmontar o filtro de óleo, e ai meu Deus do céu, e daqui a pouco chega o Dominguinhos e encosta o carro, e ele desce do carro, meu coração já estava 1000 por hora, eu estava desesperado, com o dedo sangrando, e ele chegou ali, e daí, Daniel, conseguiu fazer tudo? Falei, eu consegui, eu só não consegui fazer um negócio do filtro de ar, de óleo. E ele falou, mas por que você não conseguiu tirar o filtro de óleo? Peraí, vem aqui que eu vou te ensinar. Você não sabe? Eu falei, eu acho que é de outro que eu troquei. Ele deu risada, porque ele sabia que não era do outro que eu tinha trocado. E naquele momento ele chegou ali, catou a chave, me dá a chave do filtro de óleo. Eu já imaginei que fosse essa chave. E ele catou a chave
Ele puxou a correntinha, ergueu lá no carro, colocou e soltou o filtro de óleo, desrosqueou e me deu na minha mão. 2 minutos ele conseguiu remover o filtro de óleo e entregar aquele filtro de óleo nas minhas mãos. E naquele momento eu queria morrer, porque eu fiquei mais de 3 horas tentando remover aquilo, arranquei quase o dedo, perdi quase o dedo tentando arrancar aquele filtro de óleo. E ele apenas com 2 minutos conseguiu fazer. E aí você me diz, eu fechei minha caixinha de ferramentas de novo, guardei ali, e naquele momento eu comecei a compreender o porquê servia e como servia aquela ferramenta. E aí eu vou te dizer, aí você me pergunta, Daniel, você contou uma história legal, até não é muito engraçada, mas interessante. O que você quer dizer com isso? Gente, habilidades. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes a gente vai ter absorvido na nossa vida tantas e tantas coisas, tantos e tantos conhecimentos, tantas e tantas informações. E às vezes esses conhecimentos, essas informações são ferramentas que nós vamos colocando na nossa caixa. E existem ferramentas que a gente logo de cara detecta e sabe fazer uso delas. Mas existem ferramentas que nós temos guardadas na nossa caixa e que a gente sabe que ela existe, sabe que ela está ali, mas nós não temos habilidade para usá-la. Eu não tenho habilidade para fazer o uso dessas ferramentas. E aí, se eu não tenho a devida habilidade, o que vai acontecer? Você vai se arrebentar. Você vai pegar a ferramenta ali, gente, ouça bem, você vai pegar essa ferramenta e você vai ficar ali por horas, quem sabe por dias, quem sabe por meses, quem sabe por anos, tentando fazer uso de uma coisa que você não tem habilidade para fazer uso dela. E você vai passar ali, quem sabe, se machucar, se arrebentar, de repente passar vergonha com as pessoas. Por quê? Porque você não tem o conhecimento e não tem a habilidade para fazer. Você tem a ferramenta, você tem o conhecimento, você ouviu, você leu no livro, mas você não tem habilidade. Muitas das vezes você precisa do quê? Você precisa de alguém que te oriente, fala, não vá por aí. Nós falamos no começo aqui qual é a diferença entre o sábio, aquele que tem sabedoria, e aquela pessoa que tem inteligência. O sábio é aquele que muitas das vezes ele olha e fala, peraí, eu tenho aqui, mas eu não sei mexer com esse negócio, deixa eu buscar alguém que pode me orientar. Deixa eu buscar alguém que possa me ensinar. Deixa eu buscar alguém que possa fazer algo por mim, de forma que eu não venha machucar meu dedo, me arrebentar, ou quem sabe ficar 3, 4 horas. Às vezes, a gente tende a querer fazer as coisas da nossa maneira, querer fazer as coisas do nosso jeito, querer seguir em frente sem ter, como disse aqui, vou bater nessa tecla sempre. Sempre vou bater nessa tecla. Nós precisamos ter luz. Nós precisamos enxergar os passos que estamos dando na vida. E se você não souber ter a luz certa, se você não ter o teu caminho iluminado, você vai seguir em frente e você corre sérios riscos de sofrer um drástico acidente. Habilidades. Como diz, habilidades é algo que você precisa na sua vida para que você possa recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Saúde mental. Eis aqui, gente, o que eu quero que você, com essas lives, entenda, é que você tem que, nesse momento, começar a compreender a necessidade que você tem extrema
de dar a devida atenção para a sua saúde mental. A virada começa a acontecer porque todas as áreas da sua vida, todos os estresses, toda a ansiedade, todos os problemas, todas as dificuldades, não é que elas não existirão. Como diz a OMS, ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de fazer uso dessas habilidades para recuperar-se, ou seja, os estresses da sua vida virão. As dificuldades para que você possa atingir uma produtividade continuarão vindo. Ou seja, os problemas no dia a dia, na comunidade também virão. Mas quando você tem saúde mental, você começa a ter habilidades que são necessárias e indispensáveis na sua vida. Mas como disse, para que você tenha essa chamada habilidade, não basta apenas você buscar conhecimento, você apenas ler livros. Você precisa muitas das vezes de pessoas que venham aqui, que pegue aquela certa ferramenta que você adquiriu e diga: seu José, ô moça, ô dona Maria, ô seu João, é assim que usa. Você tem que abrir aqui, você tem que puxar aqui, e é assim que você faz. A inteligência muitas das vezes vai te fazer quebrar a cara. E aí você entende que você quebrou e você faz novo, você conserta, você corrige. Mas quando você tem sabedoria, você avalia todas as coisas. Você avalia ao seu redor e entende que esse cara fez isso errado, quebrou a cara, não conseguiu atingir seu objetivo, então não é por aqui que eu devo seguir. Não é dessa forma que eu devo fazer. Então, quando você começar a entender que é dentro, literalmente, da sua mente, que tudo começa a acontecer, a sua vida passa literalmente a ser diferente. Eu coloco no nosso curso que o que nós queremos, de certo modo, transmitir através de tantos e tantos treinamentos que queremos trazer para a tua vida, é habilitar você para conduzir o mais importante veículo da sua vida, que é o seu corpo. Você entende que o seu corpo é um veículo? Você entende que o seu corpo é um veículo que te conduz para onde você quer ir, para onde você quer chegar? Será que você tem esse entendimento? Então, o que você precisa nesse momento entender é que esse corpo que você tem, que te conduz para o teu trabalho, que te conduz para a tua escola, que te conduz para a tua igreja, que te conduz para o braço da sua família, que te conduz para o dia a dia, este veículo que você possui, ele precisa ter um condutor apto para realmente conduzir ele de forma segura. E se você não tem a devida habilitação, ouça bem, se você não tem a devida habilidade, sabe o que vai acontecer? Você vai se arrebentar. Você vai se machucar. Você vai sofrer certos problemas, certos acidentes no meio desse trânsito da vida. E você, com certeza, talvez não vai conseguir chegar no seu objetivo. Por quê? Porque os acidentes te impedem de chegar. Porque os acidentes, muitas das vezes, te travam no meio do caminho. Eu me lembro quanto tempo fiquei com aquele dedo machucado, doendo. E não conseguia, muitas vezes, abrir uma roda, soltar uma roda, porque machucou forte. Eu quase perdi a unha. E eu fiquei por semanas, e eu pegava a chave de roda e doía minha mão para arrancar um pneu. Para desmontar uma roda. E passei por tempos até que cicatrizou e curou, e aí eu não tive mais aquele problema. Então, gente, tudo isso que eu quero trazer aqui durante essas lives, nós temos mais uma pela frente ainda, é que essa luz que faltou na sua vida, esse entendimento que ao longo da sua vida foi deixado de lado e talvez não dado a devida atenção, ele começa a surgir a partir de agora.
E essa clareza que é tão importante na vida de nós seres humanos para que a gente possa realmente avançar e atingir os nossos objetivos, ela comece de verdade a existir na sua vida. Ouça, você precisa ter habilidades. Mas tudo, literalmente na sua vida e na minha vida começará a partir do momento que eu entender que tudo começa pela minha mente. Tudo começa na sua mente. E aqui está o centro. Aqui literalmente mora o centro de tudo. Quando você tiver uma saúde mental, capaz de ter habilidades que te façam ser um grande homem, não tenha dúvida que essa virada literalmente já começou na sua vida. Eis a grande virada. Eis a necessidade que você tem na sua vida de viver a virada que temos dito aqui. E essa virada vai acontecer quando você literalmente absorver coisas que vão transformar a sua mente. E o que nós queremos aqui, mais uma live, nós estaremos na próxima aqui. E na próxima live, gente, eu quero trazer para você 3 passos importantíssimos na sua vida. 3 passos indispensáveis na sua vida para que você tenha literalmente habilidades que vão te fazer um homem totalmente, uma mulher totalmente diferente. 3 passos importantíssimos que você vai precisar dar na tua vida para que essas habilidades surjam. E olha, eu já disse aqui não tem blá blá blá, não tem mimimi, não tem conversa fiada. E isso, o mundo, a internet, a cada dia que você senta diante de um sofá e abre o teu celular, o que mais tem na internet é a conversa fiada. Promessas miraculosas e mirabolantes. Mas eu te digo uma coisa, já te disse, vou repetir, eu não tenho trazido aqui palavras minhas, conhecimentos meus, eu tenho lido dia e noite, estudado para trazer para você palavras que realmente possam fazer sentido para a tua vida, porque a mudança ela acontece somente quando realmente você entende que aquilo é uma verdade, que aquilo é uma realidade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos liberta. Então quando isso se torna uma verdade para você, quando isso passa a ser uma verdade na sua vida, e você realmente dá o devido valor e importância, a tua vida vai ser muito diferente. Então entenda que tudo começa pela sua mente. E aqui eu quero agradecer você. Na próxima live, 3 passos indispensáveis para que você tenha uma mente forte, para que você tenha uma mente poderosa, para que você tenha uma mente transformada. 3 passos. Gente, não perca a próxima live. A próxima live nós vamos falar de coisas maravilhosas para a tua vida. Luz que de repente você nunca teve acesas na tua mente. Você vai ter para que você possa realmente atingir grandes objetivos na sua vida. Agradeço você por esses momentos, por esses minutos que estivemos aqui. E te digo, fique firme, vamos juntos, porque juntos nós seremos e continuaremos, sem sombra de dúvidas, muito mais fortes. Fique conosco, vamos juntos e eu te aguardo na próxima live. Até lá!